Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre movimento circular uniforme e tratar de aceleração centrípeta e das transmissões de movimento. Então, bora lá. Na aula passada, a gente iniciou o estudo do movimento circular falando sobre as diversas aplicações desse movimento no nosso dia a dia, né? E nós vimos a importância dele, né? Porque ele está presente até de forma indireta dentro dos equipamentos que a gente usa no dia a dia, né? E a gente viu que o movimento circular uniforme, ele é um movimento periódico, ou seja, que se repete em intervalos de tempos iguais. Assim, ele também tem uma frequência de movimento constante, ou seja, a quantidade de voltas que ele efetua em função do tempo não muda. Então, por exemplo, o ponteiro dos segundos do relógio executa uma volta em 60 segundos, né? Então, essa é a frequência dele, é uma frequência constante, tá? Um outro detalhe importante do movimento circular uniforme é que o módulo da velocidade linear ou tangencial ou escalar, né, como a gente costumava chamar lá atrás, ela também é constante. Porém, como ela é um vetor, a sua direção e sentido muda, tá? Então veja nessa animação aí que a cada instante de tempo o vetor V aponta para uma direção diferente, né? Embora o seu tamanho seja fixo, né? E o tamanho é justamente o módulo, o valor numérico da velocidade, tá? Agora, se há uma mudança nesse vetor velocidade, mesmo que seja só na orientação, né, na direção e sentido dele, isso implica que tem que ter uma aceleração no movimento circular, tá? E essa aceleração, ela tem o papel de mudar essa orientação do vetor V, tá? Nos movimentos circulares, essa aceleração recebe o nome de aceleração centrípeta. E aí vamos entender como é que funciona essa aceleração no movimento circular. Se eu quero colocar um objeto em movimento circular, a todo momento eu tenho que fazer uma força para redirecionar a sua velocidade. E repare que essa força, em todos os casos mostrados nessa animação, pela setinha rosa aí, ela sempre aponta para o centro do círculo. E essa força é quem produz essa aceleração centrípeta no movimento circular. E isso seja um movimento circular uniforme ou não, tá? Todo movimento circular tem que ter uma aceleração centrípeta, tá? E aí quem vai fazer essa força aí vai depender do tipo de movimento, né? Ela pode ser exercida por meio de um fio, por meio da gravidade e assim por diante. Esse detalhe da força centrípeta a gente vai ver depois que a gente estudar as leis de Newton, beleza? Agora, para um movimento circular qualquer, essa aceleração centrípeta, ela atua de forma contínua, tá? Diferente da animação anterior, ela está sempre atuando, tá? Em todo instante de tempo. E ela aponta sempre para o centro da trajetória, tá? E como já foi falado, né, a função dela é mudar a orientação, né, do vetor velocidade, tá? Mudar a direção e o sentido. E o módulo da aceleração centrípeta, gente, ele é obtido pela expressão a seguir, né? A aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá? E a dedução dela eu vou deixar em anexo no fim dos slides, tá bom? Lembrando que no movimento circular, a velocidade linear é o produto entre a velocidade angular e o raio, então a gente pode substituir essa expressão na expressão da aceleração centrípeta para escrevê-la em termos dessa velocidade angular. Tá? Então a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Então essa é uma outra opção de expressão que vocês podem usar para determinar a aceleração centrípeta. Agora a gente vai ver essa aceleração em ação. E eu pergunto para vocês, será possível girar 4 copos de água sem derrubar nenhuma gota?
Então eu quero que vocês vejam esse vídeo, esse trechinho do Manual do Mundo. Bom, e como é que a gente explica esse experimento, né, usando a física aí, né? Então saiba que a tendência natural dos corpos em movimento é sempre permanecer em movimento uniforme em linha reta, tá? E isso é devido ao princípio da inércia, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas então, considerando esse princípio da inércia, no movimento circular, a tendência natural seria o corpo sair pela tangente, tá? Dá uma olhadinha nesse outro trecho do vídeo, ó. Então você tem um movimento circular. Se o Iberê soltasse a corda, esses copos, né, todo esse objeto que ele está segurando, sairia pela tangente, tá? E isso você sabe da prática, né? Você pode amarrar uma bolinha num fio, girar, você vai ver que ela vai sair pela tangente, tá? Então, o que acontece? O que mantém os corpos presos nesse movimento circular é justamente a aceleração centrípeta, que é transmitida aos copos aí no caso, por meio do fio, né, por meio da força de tração que é transmitida aí pelas mãos do Iberê. Se ele soltar, os copos saem pela tangente. Legal, né? E esse é o mesmo princípio da órbita dos planetas em torno da Terra em torno do Sol e dos satélites, tá? A força gravitacional é o que mantém esses satélites em órbita, produzindo uma aceleração centrípeta neles, tá? Em outros termos, a aceleração centrípeta nos satélites é a aceleração da gravidade que atua sobre o satélite. Lá neles vai ser menor do que aqui na superfície da Terra. Porém, essa aceleração gravitacional, ela atua sobre eles, tá? Mesmo sendo menor. E nesse GIF, a gente tem um satélite geoestacionário, tá? Que é caracterizado por girar com o mesmo período da Terra. Então veja que esse satélite aí, ó, ele está sempre, né, apontando para o mesmo lugar da Terra, né? Porque ele gira com um período de 24 horas. Tá? E esses satélites aí, eles são utilizados para comunicações e também para observação de regiões específicas da Terra. Beleza? E quanto à aceleração centrípeta devido à rotação da Terra? Ela existe? E a resposta é sim. Toda vez que eu tenho um movimento de rotação, eu vou ter que ter uma aceleração centrípeta. E veja, não é só pela rotação da Terra, mas também pela revolução dela em torno do Sol, né? Por esse movimento também tem uma aceleração centrípeta. Mas vamos focar aqui e calcular a aceleração centrípeta da Terra devido à sua rotação, tá? Veja que a velocidade angular da Terra a gente pode calcular por 2π sobre o período de rotação, que a gente conhece é 24 horas. Passando 24 horas para segundos, então 24 vezes 60 vezes 60, a gente vai ter que a velocidade angular é 2π sobre 86.400 radianos por segundo. Tá? Então, a aceleração centrípeta na superfície da Terra e na linha do Equador, né, porque lá vai ter, vamos dizer assim, essa maior aceleração centrípeta devido à rotação, ela é dada por ômega ao quadrado vezes r. E aí, substituindo os dados, gente, fazendo as continhas aí, a gente chega que a aceleração centrípeta na linha do Equador é de aproximadamente 0,034 metros por segundo ao quadrado, tá? E comparando isso com a aceleração da gravidade, ela é cerca aí de 300 vezes menor que a aceleração da gravidade terrestre. Agora, mesmo sendo um valor pequeno, esse é um dos motivos da aceleração da gravidade terrestre variar com a latitude, tá? A aceleração da gravidade ela é menor na linha do Equador e ela é maior nos polos. Só para vocês terem uma ideia, na linha do Equador ela vale aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado e nos polos vale aproximadamente
9,83 metros por segundo ao quadrado. Agora, para o nosso curso, isso não é muito relevante, né? Mesmo porque a gente sempre arredonda G para 10, né? Por fim, gente, o movimento circular, ele tem uma importância muito grande na transmissão de movimento. Ela é muito usada quando você quer aumentar ou reduzir a velocidade linear e também para aumentar ou reduzir a força transmitida, tá? Então, para uma transmissão por contato, que nem vocês estão vendo aí, as rodas giram em sentidos diferentes, né? E cada engrenagem vai ter um raio e uma velocidade angular diferente, tá? Agora, uma coisa é igual, né? E o que é igual é justamente a velocidade periférica tangencial linear. E isso devido ao contato entre as duas, né? Então a gente pode dizer aí que V1 é igual a V2, tá? E lembrando que V é o ômega R, via a bundinha da rainha, né? Ou via a bundinha do rei. Como a velocidade linear é constante para ambos, e por isso eu marquei ela em vermelho, quanto maior o raio da engrenagem, menor é a velocidade angular e, portanto, menor será a frequência de rotação. Tá? E isso implica, né, em um número menor de voltas para uma roda grande no mesmo intervalo de tempo. Isso que eu estou falando é só você ver no GIF, né? A roda maior, né, nessas condições, ela vai ter uma frequência menor e vai dar menos voltas no mesmo intervalo de tempo. Na transmissão por correio, o princípio é o mesmo, só que aqui as rodas giram no mesmo sentido, tá? E da mesma forma, né, cada engrenagem tem um raio e uma velocidade angular diferente, mas a velocidade linear é a mesma. Então, a gente pode escrever de novo que V1 é igual a V2, tá? E aí, gente, da mesma forma que na transmissão por contato lá das engrenagens, a gente pode abrir essa expressão, tá? Eu não abri anteriormente, mas vou abrir aqui e é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, tá? A gente pode trocar esse V aí por ômega R, tá? Para cada uma das rodas. E aí a gente chega na expressão ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. E como ômega é 2πf, 2bif, a gente substitui esse ômega de cada lado da expressão, chegando em 2πf1r1 igual a 2πf2r2. E aí você tem o 2π dos dois lados, né? Então corta o 2 e corta o pp fora. Ficando então com a expressão F1R1 igual a F2R2, tá? Eu recomendo que vocês façam essa brincadeira toda vez que aparecer transmissão de movimento. Não decorem essa equação final, beleza? Só dá uma reparada nela, então, que ela relaciona a frequência com o raio, né? E aí relaciona essas igualdades. Aí fica muito mais fácil, né? Na transmissão por eixo, todos os elementos do eixo giram a mesma frequência e a mesma velocidade angular, tá? Então, ambas as engrenagens que estão ali, elas vão possuir a mesma velocidade angular ou a mesma frequência, tá? Se a gente fizer a mesma brincadeira que a gente fez anteriormente, eu posso dizer que ômega 1 é igual a ômega 2, tá? E aí, lembrando que da expressão via a bundinha da rainha, né? Eu posso isolar o ômega e chegar em ômega igual a V sobre R. Substituindo ali em cima, a gente chega aqui, V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Beleza? De novo, façam essa brincadeira toda vez, não decorem a fórmula, tá? Bom, e a Terra, gente, como vocês já sabem, né, já falei aqui, ela tem um movimento de rotação em torno de um eixo que passa pelos polos, tá? Então, todos os pontos na superfície da Terra estão girando com a mesma frequência ou, se você preferir, mesmo período, né? Então, o dia passa igual para todo mundo, né? Todo dia tem 24 horas aproximadamente para todo mundo, certo? Certo. Porém, a velocidade linear não é a mesma,
tá? Em 2 pontos em diferentes latitudes, tá? Então, 2 pessoas em latitudes diferentes possuem velocidades lineares diferentes, tá? A pessoa A da figura, na linha do Equador, né, que tem latitude 0, ela está num raio RA em relação ao eixo de rotação. Já a pessoa B vai ter um raio menor, né, que é o raio RB, de novo, em relação ao eixo de rotação e não em relação à esfera terrestre, tá? Isso implica que a pessoa em B percorre uma distância menor nesse movimento circular em torno do eixo do que a pessoa em A. E isso vai implicar no quê? Vai implicar que a velocidade linear dela é menor, tá? Então veja aí nessa outra figura aí a distribuição das velocidades lineares de giro em torno da Terra, tá? Como a gente calculou na aula passada, uma pessoa na linha do Equador tem velocidade de aproximadamente 1.650 km por hora. E essa velocidade vai diminuindo quanto mais próxima aos polos. Bom, gente, como nós comentamos na aula passada, né, o nosso corpo não sente velocidade. A gente sente aceleração, mudança de velocidade. Tá? Então essas velocidades lineares aí, elas são irrelevantes para nós, no ponto de vista, né? O que geralmente é mais relevante a gente entender é a velocidade angular da Terra, que nós calculamos na aula passada e que dá aí 15 graus por hora, tá? Se você calcular aí essa velocidade em graus por segundo, você vai ver que ela dá 0,0042 graus por segundo. Tá? Então, em termos de ângulo, ela varre ângulos numa velocidade baixa. Mas a gente consegue perceber, né, olhando aí para as estrelas, por exemplo. Né? A gente vê que elas se movem aí com o passar do tempo, devido, na verdade, à rotação da Terra. Né? Então é um movimento relativo. Beleza? Bom, aqui está um resumo das equações do movimento circular uniforme. Tá? Espero que ajude, né? Juntando aí com as equações de hoje, é um resuminho para vocês, tá? Então vamos para os exemplos desta aula. Exemplo 1. Um carro de corrida percorre a pista mostrada em velocidade constante. Em qual parte da pista a magnitude da aceleração é maior? Então, como é que a gente pode descobrir em qual parte da pista a aceleração é maior? Vamos pela definição. Aceleração centrípeta é v² sobre o raio, né? E a gente vê o seguinte, gente, que quanto maior for o raio, menor é a aceleração centrípeta, são inversamente proporcionais. E quanto menor o raio, maior é a aceleração, tá? Sendo assim, né, se ele quer saber onde a aceleração é maior, ela vai ser maior quando o raio for menor, tá? Então o raio ele é menor entre 4 e 3, 3 e 4, tá? Então resposta B. Exemplo 2. Um carro de corrida percorre a pista mostrada em velocidade constante. Em qual parte da pista a magnitude da aceleração é menor? Vamos usar o mesmo princípio. Aceleração centrípeta, v² sobre o raio, tá? Então aqui, quanto maior for o raio, menor será a aceleração centrípeta. Aí você falaria, então é de 1 a 2, né? Então, na verdade, não, né? Na verdade, veja que aqui, quando você tem uma linha reta, seria um raio infinito, uma circunferência de raio infinito. E aí, quanto valeria a aceleração aqui e aqui? A aceleração seria 0. Então, ela vai ser menor, na verdade, nos trechos em linha reta. Então, não é nem de 1 a 2, nem de 3 a 4, nem em ambas. Então, a resposta é C. Exemplo 3. Astronautas usam uma centrífuga para simular a aceleração de um foguete durante um lançamento. Em velocidade de rotação máxima, a centrífuga executa uma rotação em 2,3 segundos. Sabendo que o astronauta é fixado ao assento a 6 metros do eixo de rotação,
Quantos Gs de aceleração experimenta o astronauta quando o dispositivo está girando com velocidade máxima? E aí, dado que 1 G corresponde a 9,8 metros por segundo. Bom, para quem nunca viu, essa aqui é uma centrífuga que simula a aceleração de um foguete durante um lançamento. Tá? E aí, conforme o giro dessa centrífuga, né, maior é a aceleração sentida pelo astronauta. Então, aqui, fazendo um esquema, né, então a gente tem um astronauta aqui, dentro dessa câmara, a 6 metros do eixo de giro, tá? E aí, por conta dessa rotação, você vai ter uma aceleração centrípeta, que pode ser calculada, né, por v ao quadrado sobre o raio, ou por ômega ao quadrado vezes r, como a gente deduziu lá atrás, né? E aí, gente, como ele deu aqui a frequência, né, uma rotação em 2,3 segundos, repare que esse 2,3 segundos é o período de rotação, né? E aí, com o período, eu acho o ômega, tá? Então, lembrando que ômega é 2π sobre t, eu me permitam já fazer direto. A aceleração centrípeta será 2π sobre t ao quadrado vezes o raio. Então, só substituir o ômega por isso. A aceleração centrípeta será quadrado aqui, então 2 ao quadrado vezes π ao quadrado sobre o período ao quadrado vezes o raio. Vamos substituir os dados. 4 vezes 3,14 ao quadrado sobre o período, que é 2,3 ao quadrado, vezes 6 metros. E aí, gente, é fazer essa continha aí, né? Vai dar 44,7 metros por segundo ao quadrado. Porém, ele pediu isso em termos de G, né? Como é que eu acho esse valor em termos de G? Você divide 44,7 por 9,8 e multiplica por G. Por que isso? Porque aí G é 9,8. 9,8 por 9,8, mesma coisa, tá? Então aí você vai ter que a aceleração sentida pelo astronauta será de 4,6 vezes a aceleração da gravidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa é uma aceleração típica aí, né, no lançamento de um foguete, tá? Então, lá no início do lançamento, o astronauta sente em torno disso, tá? Às vezes um pouco menos, talvez, né? E como é que o astronauta sente isso? No referencial dele, o astronauta sente essa aceleração, no caso aqui, né, desse astronauta aqui, ele vai sentir uma aceleração para trás, tá? Para ele aqui, no referencial dele, é isso que ele sente, tá? Isso é que recebe o nome de efeito centrífugo, né, ou de aceleração centrífuga, mas ela é só no referencial de rotação. Do ponto de vista externo, essa aceleração a câmara está fazendo na costa do astronauta para ele manter um movimento circular. Então essa força aqui, ó, essa aceleração, ela aponta para o centro da trajetória circular. Porém, o astronauta que está lá dentro, ele sente essa aceleração para trás, tá bom? Esse efeito você sente também quando o carro está fazendo a curva, né? O carro vai fazer a curva, o que você sente? Sendo jogado para o lado, né? É a mesma coisa, tá? No referencial do movimento de rotação, a gente sente essa aceleração centrífuga, que é oposta à aceleração centrípeta. Beleza? Então vamos para o exemplo 4. Um dispositivo mecânico apresenta 3 polias, 1, 2 e 3, de raios 6, 8 e 2 centímetros, respectivamente, pelas quais passa uma fita que se movimenta sem escorregamento. Se a polia 1 efetua 40 rotações por minuto, determine item A o sentido de rotação das polias 2 e 3 e item B a frequência e o período da polia 3. Bom, gente, vamos lá, né? Aqui anotando os dados, eu sei que a polia 1 ela roda 40 rotações por minuto e olha a fita aqui, ó, ela está andando nesse sentido, né? Por conta dessa seta aqui. Portanto, a roda 1 tem que girar, ó, assim, concorda comigo? No sentido horário.
A2, para que a fita tenha velocidade aqui, ó, ela tem que girar no sentido anti-horário, né? E A3 tem que girar no sentido horário, tá bom? Então, né, a gente pode escrever que a roda 2 gira no sentido anti-horário e A3 no sentido horário. No item B, para a gente calcular a frequência e o período da polia ou da roda 3, o que a gente vai fazer é o seguinte: elas estão ligadas por meio de uma correia, isso significa que a velocidade aqui, ó, linear, tem que ser igual à velocidade linear da roda 3. Então aqui, ó, V1 tem que ser igual a V3. Eu não preciso fazer com a 2, tá? Eu já posso ir direto aqui. Então, ômega1 R1 é igual a ômega 3 R3, mais ômega é 2πf. Corta o pipi fora, corta o 2 fora. Frequência da roda 1, 40 rotações por minuto. Raio da roda 1, 6 centímetros. Frequência da roda 3, não sei. Raio da roda 3, 2 centímetros. Veja que corta a unidade, é por isso que eu posso trabalhar com qualquer unidade, seja sistema internacional ou não, nesse caso aqui. Então, a frequência da roda 3 vai ser 40 vezes 6 dividido por 2. É só passar o 2 dividindo, né? Então, aqui vai ficar, né, ó, corta aqui, sobra um 3 em cima, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 4, 120 RPM. Portanto, ó, essa roda aqui, né, executa mais voltas por minuto do que essa, né? 3 vezes mais, né? Veja que o raio é 3 vezes menor, então a frequência é 3 vezes maior, tá? E aí, gente, a frequência é o inverso do período, né? Então aqui o período vai ser igual a 1 sobre F. Então vai dar aqui, ó, 1 sobre 120, tá? E aí esse período em minutos. Se eu quiser calcular em segundo para ficar melhor, né, menos feio, então nosso período é 1 sobre 2, que é meio segundo, tá? Ou assim, né, ou 1 sobre 120 minutos. Para fechar, exemplo 5. Uma pessoa anda de bicicleta executando uma pedalada por segundo. Com base nos dados da figura, determine item A, a frequência da roda da bicicleta, né, em hertz, e B, a velocidade da bicicleta em metros por segundo. Então vamos lá, gente. Ele está pedindo, né, a frequência da roda, tá? Ele deu a frequência aqui com que você pedala a bicicleta. E ele quer saber no item B a velocidade da bicicleta, que é equivalente, tá, à velocidade aqui da roda, tá bom? Se você descobrir a velocidade tangencial aqui na roda, você descobre a velocidade da bicicleta, tá? Então são essas duas coisas aqui. Lembrando que essa engrenagem aqui a gente chama de coroa, essa engrenagem menor é a catraca, tá? O pedal da bicicleta gira junto com a coroa e a catraca gira junto com a roda de trás, tá? Então, o que a gente pode fazer? Existe uma transmissão de movimento aqui, tá? Que vai da coroa para a catraca, tá? E essa transmissão, ó, é por meio de uma correia. Então a gente pode dizer, né, que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca, tá? E aí, ó, eu posso escrever aqui, ó, ômega da coroa vezes o raio da coroa é igual ao ômega da catraca vezes o raio da catraca. Ah, mas ômega é 2πf. Olha, de novo, hein, gente? Igualzinho, 2πf catraca vezes o raio da catraca, né? E aí corta o 2π e, portanto, a frequência da pedalada ela é transmitida para a catraca, tá? E isso a gente pode calcular aqui, ó. A frequência da catraca ela vai ser a frequência da coroa vezes o raio da coroa dividido pelo raio da
catraca. Então vamos calcular substituindo, né? Frequência da coroa, que é igual a do pedal, vai ser 1 Hz, né? Uma pedalada por segundo. O raio da coroa, né, é de 15 centímetros, já que o diâmetro é 30. E o raio da catraca é de 5 centímetros, tá? Dividindo aqui por 10, então 5. Portanto, a frequência da catraca é de 3 Hz. Ou seja, enquanto aqui a coroa dá uma volta, a catraca dá 3 voltas por segundo, tá? E aí, gente, essa transmissão aqui, ó, ela é por eixo. Então a catraca e a roda giram na mesma frequência. Isso é ótimo, porque nós já calculamos então o item A, né? Então a frequência da roda, ela vai ser igual à frequência da catraca, que é de 3 Hz. Bom, no item B ele pede a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é a mesma da roda. Para calcular então a velocidade aqui linear na extremidade da roda, basta a gente usar, né, ômega vezes R. Mais ômega é 2 bif, né? Então aqui da roda e aqui da roda. A frequência da roda é 3 Hz. Então beleza, vai ficar 2 vezes π por 3,14, frequência da roda 3, raio da roda, a metade de 80, que é 40 centímetros. Vou passar isso para metro, 0,4 metros. Então a velocidade aqui será de 7,5 metros por segundo aproximadamente, tá? Ou se você preferir, em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, 27 quilômetros por hora. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. A qualquer dúvida, me procura lá no Moodle, manda uma mensagem para mim no chat privado ou nos fóruns. Fiquem à vontade, tá bom? Um grande abraço para vocês.